Vamos então agora para a Palavra de Deus. E hoje é um bocado estranho não termos aqui as nossas crianças, que eu queria que elas cantassem, mas elas estão na atividade delas lá fora no exterior e nós vamos continuar. A última vez que eu preguei aqui ao domingo foi sensivelmente há 2 meses. Eu na quarta-feira passada, no estudo bíblico, retomamos o estudo bíblico que tínhamos interrompido, porque aproveitamos o facto de termos cá vários irmãos que nos visitaram durante o verão, e nós fomos aproveitando o facto de os termos cá para também sermos edificados através dos dons que Deus lhes deu. E eu na quarta-feira passada disse que o estudo tinha sido interrompido de 2 meses, mas não, o estudo foi interrompido durante 1 mês. O que foi interrompido, portanto a última vez tinha sido há 1 mês, mas a última vez que eu preguei foi há 2 meses e já tinha pregado uma outra mensagem anteriormente, há 3 meses, coisa mais ou menos, mas não é muito relevante. Eu só estou a dizer isto pelo seguinte, porque aquilo que eu vou dizer hoje é a continuação daquilo que eu falei antes. E aí você diz assim, epá, mas eu já nem me lembro do que é que tu falaste antes. Pois é, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1. E este é um assunto importante. O que me moveu a falar-vos foi o evangelismo. Portanto, o que me moveu a falar inicialmente, quando eu me propus falar convosco da primeira vez, esta é a terceira, era falar-vos sobre evangelismo, e eu peguei como texto base, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17, em que o apóstolo diz: porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Bem, nós, na primeira mensagem, abordamos a primeira parte do versículo. Na segunda mensagem, abordamos alguns aspectos da mensagem da cruz. E eu quero só muito rapidamente, que eu não vou repetir nada do que eu disse antes, mas só quero apenas dizer o seguinte, que me parece que é importante. Nós na Bíblia, e eu já vou referir isso, porque isso é o meu propósito referir na mensagem 2, nós na Bíblia temos que ter a noção de que para a Bíblia ser bem compreendida, nós precisamos de ter a noção de que há coisas que são parecidas, mas são diferentes. Nós temos coisas na Bíblia que são muito parecidas, mas são diferentes. E relativamente à mensagem da cruz, só para recordar, para vocês verem se lembram, em relação à mensagem da cruz, a cruz pode ser pregada, e foi pregada, e é pregada, de 2 maneiras que deixam as pessoas meio baralhadas. Eu falei nisso e expliquei isso na última mensagem, não vou entrar em detalhes de novo agora, mas quero-vos dizer o seguinte. Quando se prega a mensagem da cruz, e este termo, a mensagem da cruz, é lato, porque se nós formos rigorosos quanto à expressão, a mensagem da cruz, ou a palavra da cruz, temos aqui na carta aos Coríntios, a palavra da cruz, onde é que ela está? Alguém me ajuda? Versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A expressão, a mensagem da cruz, é daqui que vem. É a palavra ou a mensagem da cruz. É daqui que vem a expressão, a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz, especificamente, é a mensagem que nós hoje, como igreja, devemos pregar ao mundo. Mas a cruz foi pregada, não como nós devemos pregar hoje ao mundo, mas foi pregada de maneira diferente. Eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque isto às vezes deixa as pessoas meio baralhadas. Quando nós vemos Pedro em Pentecostes pregar a cruz, era para que as pessoas chorassem, se arrependessem. Vós crucificastes o príncipe da vida, disse ele. Arrependei-vos. Eu quando hoje prego a mensagem da cruz, esta mensagem da cruz, que Paulo fala aqui na carta aos Coríntios, eu não digo às pessoas para elas se arrependerem de ter crucificado Cristo. Porque para já seria uma mensagem deslocada, porque vocês concretamente não crucificaram Cristo. E não têm que se arrepender de uma coisa que não fizeram. Mas a audiência de Pedro crucificou Cristo e tinha que se arrepender daquilo que fez.
E quero-vos dizer uma coisa. A audiência de Pedro, o povo judeu que o estava a escutar, que crucificou o Senhor Jesus Cristo, Pedro disse-lhes, numa segunda mensagem, na mesma altura, uma está no capítulo 2, a outra está no capítulo 3, de Atos, disse-lhes que o Senhor Jesus Cristo, se eles se arrependessem, viria. Porque o Senhor Jesus Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha subido ao céu. Se eles se arrependessem, disse ele, arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, segunda mensagem, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Há muitas pessoas que pegam nisto e espiritualizam isto. Quando a gente se converte a Cristo, ficamos com a alma refrigerada. Mas não é disso que estamos ali a falar. Vamos lá ver, portanto, rapidamente, Atos 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, esta é uma passagem que eu tenciono citar noutro contexto, mas em Atos 2, capítulo 3, perdão, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envia-lhe a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado. Reparem, o que está aqui é, tomem bem atenção, o que está aqui é, se eles se arrependessem, vinham os tempos de refrigério. Entenda-se, o milénio, o reino. Se eles se arrependessem, o Senhor vinha do céu estabelecer o reino há muito prometido pelos profetas na terra. Notem que está a falar aos judeus, que o crucificaram. E ele diz, versículo 20, e envia-lhe a Jesus Cristo, porque ele já estava no céu, que já antes vos foi pregado, o qual convém, Jesus, não é? Convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, que é o reino, que é o milénio. O Senhor está lá contido até aos tempos da restauração de tudo, porque quando chegar o tempo da restauração de tudo aqui na terra, que é o milénio, que é o reino, o Senhor vem. E se eles se arrependessem, o Senhor viria ali. E eles não se arrependeram. Dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o princípio, etc. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte. Como a nação de Israel não se arrependeu, Jesus não veio. E quero-vos dizer outra coisa importante. Só quando a nação de Israel se arrepender, é que Jesus vem. Quando a nação de Israel tiver a corda no pescoço, quando as nações a sufocarem, eu já disse isto há muito tempo, eu aqui há uns anos atrás, já foi há muitos anos, em 1980 e tal, antes de 90, 85, por aí, 86, eu disse a um almirante, comandante-chefe da NATO, para o qual trabalhava, como ajudante de campo, e eu disse-lhe ele um dia à mesa, e estávamos na altura, no tempo da Guerra Fria, do Pacto de Varsóvia, a NATO, etc., e eu disse-lhe à mesa, numa conversa que se gerou em torno da Bíblia, e eu disse-lhe, Sr. Almirante, o futuro é Israel, esqueça o Pacto de Varsóvia, esqueça a Rússia, e esqueça os outros países, depois mais tarde surgiram outras situações, mas o foco está em Israel, o futuro está ali, em Israel. E vai chegar uma altura, e as pessoas de vez em quando a coisa desperta lá, aquilo está em evolução, de vez em quando desperta, e as pessoas, é para as pessoas não se esquecerem. O futuro é ali Israel. E Jesus, quando voltar, diz a Bíblia, vai voltar a Israel. Não vai em Portugal, nem vai à China, nem à América, nem à Austrália, vai a Israel. E vai descer sobre o Monte das Oliveiras, exatamente do monte que subiu, quando subiu ao céu. Ele vai descer ao Monte das Oliveiras. Diz a Bíblia para o profeta Zacarias, e o monte até se vai fender ao meio, e vai se formar um grande vale, e ele vai julgar as nações naquele vale. Quando a nação de Israel estiver sufocada pelas nações, porque a nação de Israel ainda vai tendo a benesse da América e da França e da Inglaterra, que os vão amparando e suportando e aguentando, vai chegar a uma certa altura que vai estar todo o mundo contra eles, e quando estiver todo o mundo contra eles, e eles estiverem mesmo com a corda na garganta e aflitos, Jesus vem para os libertar. E ele, diz a Bíblia, que nessa altura, quando Jesus vier para os libertar, eles vão se arrepender e vão ver Jesus a quem crucificaram, vão reconhecê-lo, diz Zacarias, e todas as tribos vão chorar, diz a Bíblia. E eles vão se arrepender ali do arrependimento que não tiveram em Pentecostes. E quando eles se arrependerem, Jesus, que já de antes lhes foi pregado, virá, porque o céu contém-no
até o tempo da restauração de tudo, e quando Jesus vier, vai ser a restauração de tudo. Portanto, quem anda preocupado com questões ambientais, de que a água está muito poluída, problemas da água, problemas do ar, problemas da poluição, esqueçam, vai tudo ser regenerado no milénio, no reino, quando o Senhor vier reinar. A Bíblia diz que até o mar morto, que não tem vida, como vocês sabem, fruto de um castigo de Deus no passado, no tempo de Sodoma e Gomorra, o mar morto deixou de ter vida. Quando caiu lá fogo e enxofre, acabou, aquilo é terra queimada mesmo. É mar e não tem peixe. O mar morto, diz a Bíblia, vai voltar a ter vida. Os desertos vão florir. Não se esqueçam que toda aquela zona é toda desértica. Os desertos vão florir. E os animais, a natureza dos animais vai mudar. Agora só uma coisa. Já agora vou ler um outro poema que está aqui, que eu li há bocado, que a nossa irmã Anabela fez. Ela entregou-me para eu passar à máquina. Vamos ver se eu consigo ler isto, mas já agora é interessante porque ela fala lá cá nisto, por acaso achei graça. E diz assim: o amor. O amor é o mais belo sentimento que deve abalroar o ser humano, ser fiel, verdadeiro e não insano, e tudo suportar sem fingimento. Ser o mais suave e puro, enquanto que desaloja tudo o que é profano, o fluido que não causa mágoa ou dano, mas ser da nossa alma o alimento. O amor que tudo crê, que não tem maldade, não inveja nem tem leviandade, e ilumina a mais densa escuridão. O amor que nos transforma e dá magia, aquele que é divina melodia, que até as feras dá a mansidão. Que até às feras dá a mansidão. Eu peço desculpa, mas eu estou com alguma dificuldade na letra. Mas que até às feras dá mansidão. Eu queria chamar a vossa atenção para isto. E ela, de certeza, que ao escrever isto estava a pensar no que é que vai acontecer quando o Senhor vai chegar o dia que vai dar às feras mansidão, porque o leão vai pastar ao lado das ovelhas. Notem, pastar, carnívoro. Vai ser fantástico. Bem, aquela mensagem, a segunda mensagem que eu dei, há 2 meses, falava da importância de nós vermos a diferença da pregação da cruz. Porque a grande questão é esta. Eu prego a cruz como más notícias. A cruz de Pedro pregou em Pentecostes foi más notícias. Foi más notícias. Ele disse: vós crucificaste o príncipe da vida, arrependei-vos. A mensagem da cruz que eu prego e que está aqui em Coríntios, que Paulo prega, é boas notícias. Ei, tenho boas notícias para vocês. Cristo morreu por vós. Alegrem-se. Não há diferença. Só um cego é que não vê que não há diferença. Que grande diferença. Eu posso pregar a cruz como más notícias ou pregar a cruz como boas notícias. Pedro em Pentecostes pregou como más notícias, Paulo prega como boas notícias, e por isso Paulo diz: eu glorio-me na cruz de Cristo. Ou seja, eu tenho um gozo excelso, superlativo na cruz de Cristo. Portanto, a cruz, para nós, é uma boa notícia, mas isto agora tinha que explicar tudo, porque é que de boas notícias passa para boas notícias. Deus agora está a tratar com o mundo. O juízo de Deus já devia ter caído sobre judeus e gentios há muito tempo. E Deus, na sua longanimidade, está a suspender isto. E resolveu revelar esta mensagem de graça, que é um favor imerecido, que nenhum de nós merece. E que é: Cristo morreu pelos teus pecados. Se tu creres que Cristo morreu pelos teus pecados, tu és salvo. Isto é uma boa notícia. Por isso, quando vocês ficarem sendo dúvidas, como é que eu devo fazer em relação à cruz? Alegro-me ou choro ou alegro-me? Compreendem? Isto é muito importante na Bíblia perceber isto. Ok. Vamos então, eu já perdi muito tempo com este introito. O meu objetivo, como eu disse desde o início, é evangelizar. Nós precisamos de evangelizar. Evangelizar é-me imposta esta obrigação. Paulo diz: é-me imposta esta obrigação. E Paulo dizia: tanto quanto está em mim, estou pronto. Tanto quanto está em mim, dar o máximo, dar o litro. E às vezes, quando eu falo a pessoas que não são crentes, tentando explicar-lhes a necessidade que elas têm de se converter, às vezes apetecia-me ser capaz de fazer o que eu não sou capaz, que é abrir-lhes a cabeça, para elas poderem ver e aquilo que eu estou a ver, porque eu também não via, eu também era cego. E então eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque é muito importante. Antes de nós irmos evangelizar, nós precisamos de saber os princípios que subjazem ao evangelismo. Eu, para evangelizar, tenho que saber o que é que eu vou dizer.
Mas o que é evangelizar? Há muita gente que diz assim, evangelizar é pregar Jesus. Ok, certo? Como dizem os jovens, eles têm uma expressão própria, não é? Como é que eles dizem? Eu não me lembro. Ir evangelizar e falar de Jesus é falar de Jesus. Mas falar de Jesus como? Falar de Jesus como? Eu vou dizer que ele é o rei que vem para estabelecer o reino? As testemunhas de Jeová batem-me à minha porta e à vossa e vêm a falar do reino. Eles têm salões que se chamam salões do reino. É disso que eu vou falar. O que é que eu vou falar? Na mensagem anterior, nós tivemos a ver... há coisas que parecem iguais, mas são diferentes. E é disso que eu quero falar, que é para nós podermos estar seguros e certos do que estamos a fazer. Há coisas na Bíblia que parecem iguais, mas são diferentes. E nós temos que ter a capacidade de, pela própria Bíblia, ver a diferença que existe entre as coisas. Quando Jesus mandou os 12 apóstolos pregar o Evangelho do Reino, ele disse com rigor o que é que eles iam pregar. Ele disse assim, eu vou citar, porque agora não vou lá, senão vou perder ainda mais tempo. Mateus capítulo 10, ele disse, ide e anunciai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Portanto, ele não deixou ao critério deles dizerem o que lhes viesse à cabeça. Ele disse com rigor o teor da mensagem que eles deviam pregar. E a mensagem é esta, ide e anunciai, dizendo, é chegado o reino dos céus. As testemunhas de Jeová temos pena. As chamadas testemunhas de Jeová temos pena. Mas andam a pregar a mensagem errada. Porque o Senhor hoje não está a pregar o reino dos céus. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que nós também já fizemos referência antes, mas isto nunca é demais, porque é segurança para vós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz assim, versículo 1, também vos notifico, irmãos, o evangelho que tenho pregado, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se é que não cresce em vão. E então ele diz qual é o teor. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. E qual é o teor? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Notem, este é o teor do Evangelho. O teor da boa notícia, isto é o que eu tenho que anunciar. Cristo morreu pelos teus pecados e foi sepultado e ressuscitou. E se tu creres nele, tu és salvo. Eu depois entrarei mais em detalhe nesta matéria, se Deus quiser, mas este é o teor do Evangelho. Paulo disse, foi isto que eu recebi, foi isto que eu entreguei, e vocês são salvos se respeitarem isto. Agora vão para lá pregar o reino, ou pregar não sei o quê, vão ver onde é que vocês vão parar. Não vão parar lá nenhum. Quer dizer, vão parar no inferno, perdidos. Bem, portanto, quando se diz assim, pregar o Evangelho, a pergunta é, que Evangelho? Eu sei que para muita gente Evangelho é só um na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse é só o Evangelho. Não posso fazer nada. Quando João Batista, quando o Senhor Jesus Cristo e os 12 andaram a pregar o Evangelho, que ele chamou Evangelho do Reino, e até diz qual é o teor, e de anunciar dizendo, arrependei-vos porque é chegado o Reino dos Céus. E nós vamos ver, João Batista disse isso. Jesus disse isso. Os 12 apóstolos disseram exatamente isso, e o Senhor mandou os 12 apóstolos dizerem isso. Aquilo era uma boa notícia para eles. Porquê? Porque os judeus há muito que esperavam o reino. Porque os profetas tinham anunciado o reino. Os profetas tinham dito que nesse reino os leões vão pastar ao lado das ovelhas, que os desertos vão florir, que ninguém vai ficar doente. Ninguém naquele dia dirá, enfermo estou. Daí que, quando eles pregavam, essa pregação estava acompanhada de milagres, para provar que a mensagem era verdadeira. E para mostrar que no reino que vai ser estabelecido e que eles anunciavam, ninguém vai ficar doente. E por isso as pessoas eram curadas. E as pessoas não vão morrer, e por isso eram ressuscitadas. A Bíblia diz que no reino uma pessoa com 100 anos é considerada uma criança.
É muito importante nós percebermos estas diferenças. Portanto, a questão é esta. Que Evangelho? Vamos pregar o Evangelho. Primeira pergunta. Que Evangelho? Evangelho quer dizer boas notícias. Já só quer dizer. Que boas notícias é que eu vou dar às pessoas? É do reino? Se eu chegar ao pé daí do indivíduo ali, ou o meu vizinho lá em minha casa, e dizer assim, olha, tem uma boa notícia para si. O reino. Boa notícia porquê? Porque é boa notícia? Prezados irmãos, essas boas notícias foram dadas a Israel. Não foram dadas aos gentios. A boa notícia que eu tenho para ele, para o meu vizinho e para os meus amigos é: Cristo morreu pelos teus pecados. E vocês... Já agora deixa-me fazer um parênteses, eu tenho que fazer aqui um parênteses. Isto é muito importante antes de eu prosseguir. Porquê é que é esta notícia boa que me salva? As pessoas têm que perceber, porque as pessoas às vezes não percebem. Mas porquê é que eu tenho que crer em Cristo que morreu pelos meus pecados para eu ser salvo? É muito simples. Vamos a ver se Deus me ajuda assim, rapidamente. É assim. Deus é santo. Deus não pode sequer ver o pecado. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Sem exceção. Se Deus é santo, se eu sou pecador, eu tenho um problema. Eu nunca vou poder ir para junto de Deus. Porque eu tenho pecados. E Deus não pode ver pecados. Como é que vamos resolver isto? Então Deus resolveu isso. Eu não podia resolver, mas Ele resolveu isso. Deus fez-se homem, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, veio à Terra, viveu uma vida perfeita que eu não consigo viver, sem pecado. Ele nasceu sem pecado. Já agora um pequeno pormenor. Muita gente nem percebe porque é que Jesus nasceu como nasceu de maneira diferente. Claro que tinha que nascer de maneira diferente. Porque se Jesus nascesse como eu nasci, ele nascia pecador. Como eu tenho dito muitas vezes, os bebés, nós não precisamos de ensinar a mentir, nem a ser egoístas. E eles são pequeninos e eles estão a dizer: é meu, é meu, é meu. Quem é que incutiu esse egoísmo neles? Se Jesus nascesse como eu nasci e os outros nasceram, também era assim. Mas Jesus nasceu sem pecado. Viveu sem pecado. Um dia fez uma coisa que nenhum de vocês era capaz de fazer. Aliás, já fez muitas. Uma delas foi, um desafio que ele fez foi este: qual de vocês me convence de pecado? Ficaram todos calados. Ninguém podia apontar-lhe um pecado. Um. E vai à cruz. Quando ele vai à cruz, quem é que nós temos na cruz? Temos alguém perfeito. Sem pecado. Portanto, alguém que está habilitado a poder entrar no céu. Alguém que pode ir para junto de Deus, porque Deus olha para ele e vê perfeito. Aliás, nós vemos várias vezes na Bíblia o céu abrir-se, quando Jesus cá estava, e toda a gente que estava lá presente à volta dele ouvir uma voz do céu, que era a voz do Pai, a dizer: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ele disse isto de Jesus, o que não pode dizer de nenhum de nós. Porque ele era perfeito. E portanto Jesus estava habilitado a poder entrar na presença de Deus porque era perfeito. Porém aconteceu uma coisa. Os homens começaram a acusá-lo lá na cruz, e antes da cruz, no tribunal, começaram a acusá-lo de coisas que eram mentira. E Pilatos, que estava a presidir um desses julgamentos, virou-se para Jesus a certa altura e disse assim: não dizes nada em tua defesa? E a Bíblia diz que Jesus não abriu a boca. Jesus podia provar a sua inocência num ápice de segundos e ao mesmo tempo mostrar e provar a culpabilidade de todos eles. Mas Jesus calou-se. E como diz o povo e bem, quem cala, consente. Jesus assumiu as nossas culpas, que não eram dele. Tu és assim, e tu és isto, e tu és aquilo, e chamaram-lhe nomes e não sei o quê, e ele calado. Porquê? Porque tudo o que diziam em acusação contra ele era verdade a meu respeito. Só um pequeno pormenor. Já repararam que quando ele foi batizado no Rio Jordão, a Bíblia diz que só os pecadores é que iam lá para ser batizados. E João Batista tinha uma mensagem violenta. Ele dizia: arrependei-vos. Era uma mensagem de arrependimento. E aquela gente ia toda lá ao Rio Jordão batizar-se e confessavam os pecados. Às tantas, no meio de uma multidão, porque eram multidões, vem Jesus lá no meio. Vem Jesus lá no meio, também para ser batizado. E João Batista, quando Jesus chegou lá para ser batizado, João Batista opôs-se: Senhor, eu não te batizo. Porquê que João Batista se recusou? Porque Jesus era perfeito. Porque Jesus não tinha pecados. Só ia lá confessar pecados quem tinha pecados para confessar. E Jesus virou-se para ele e disse uma coisa curiosa: deixa João, porque importa que seja cumprida toda a justiça.
E só foi perante este argumento que João cedeu e batizou. Num processo judicial, antes da condenação, há a confissão. Por isso é que as autoridades levam sempre o indivíduo a confessar o crime. Antes de ser punido pelo crime, ele tem que confessar o crime. Ainda ontem vi no jornal um indivíduo com 50 e tal anos, uma vergonha, abusou de uma criança de 3 anos. E ele foi apanhado pela polícia judiciária e confessou. A seguir à confissão vem a punição. Mas a confissão precede a punição. Porquê que Jesus deixa para que se cumpra toda a justiça? Porque Jesus vinha resolver o nosso problema do pecado. E para ele resolver o nosso problema do pecado, era importante que alguém satisfizesse a justiça divina que é contra o pecado, e o nosso pecado teria que ser condenado, mas antes de ser condenado tem que ser confessado. E Jesus substituiu-nos. E no batismo, ele foi confessar os pecados que não eram dele. Foi confessar os meus pecados. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, as pessoas só iam lá confessar pecados. E ele foi lá confessar os meus e os vossos pecados. Identificou-se connosco na confissão do pecado, antes de se identificar connosco na punição do pecado na cruz depois. E por isso ele primeiro identifica-se comigo na confissão do pecado, a seguir vai à cruz, acusa-me, fica calado, identifica-se comigo na condenação do pecado. Ele substituiu-nos. E por isso calou. Ele não abriu a boca, porque era verdade a nosso respeito, não a dele, era nosso. E então Deus, lá do céu, quando vê Jesus na cruz pendurado, condenado, crucificado, ele não só foi condenado às mãos dos homens, mas foi condenado às mãos de Deus. Porque Jesus na cruz falou 7 vezes e a terceira vez que ele falou, a quarta vez que ele falou foi a vez do meio. Ele tem esta frase, 7 frases que ele disse. A quarta frase que ele disse foi: Deus meu, por que me desamparaste? A ira de Deus estava aqui sobre ele. Ele sofreu a separação de Deus que eu merecia. Eu, por causa dos meus pecados, tenho que estar separado de Deus, não posso ir para junto de Deus. E ele sofreu essa separação na cruz. Ou seja, quando Deus do céu olha para ele, vê-o como se fosse eu. E por isso, viu com pecados que não eram os dele, mas eram os meus. Para que agora, se eu perceber isto, e se eu crer que é verdade o que a Bíblia diz acerca disto, e por isso esta é a boa notícia, ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu. Percebeste porque é que é boa notícia? Ele morreu pelos teus pecados. Se eu creio nesta boa notícia, e creio em Jesus como meu Salvador, quando eu partir deste mundo, posso ir para junto de Deus, chegar ao céu, entrar no céu, ir para junto de Deus. Sabem porquê? Porque quando eu chegar lá, Deus vai olhar para mim e não vai ver a mim, vai ver Jesus. Perfeito. Vai-me ver perfeito nele. Assim como Deus viu Jesus imperfeito em mim, ele vai me ver perfeito em Jesus. Houve uma troca. Viram o que é que Jesus fez por cada um de vocês? O que é que ele fez por mim? Esta é a boa notícia de que Paulo está aqui a falar. É este o evangelho que temos que pregar. Tem nada a ver com o reino. Esqueçam o reino. O reino vai ter o seu propósito ainda no futuro. A Bíblia fala disso. Mas esta é a boa notícia neste momento. Eu tinha que dizer isto. Vocês precisam de perceber porque é que a morte de Jesus na cruz é boa notícia. É a única morte que é uma boa notícia. Vocês já repararam? As mortes são sempre más notícias. Ninguém gosta de dizer que alguém morreu. Não é? A gente tem que dizer a alguém que morreu. Ninguém gosta de dizer a alguém que morreu alguém. Mas desta notícia eu quero vos dizer, tenho uma boa notícia para vocês. Alguém morreu por vocês. E vocês consideram uma notícia de morte, uma boa notícia. Esta é: Jesus morreu pelos meus pecados. Bem, o tempo, eu tenho um problema com o tempo.
Romanos, no capítulo 16, eu já vou terminar porque eu não vos quero massacrar. Eu assim não me safo. Eu tenho um problema. É o problema do tempo. Não consigo falar em pouco tempo. Porque das duas uma, ou eu explico direito ou não explico. Portanto, ou explico as coisas de maneira tal que as pessoas percebam. Isto é preciso tempo. Porque é preciso tempo. Para... Como é que eu chegava aqui ao pé de vocês assim? Eu tenho uma boa notícia para vocês. Cristo morreu para os teus pecados. Vocês ficam a olhar para mim. O que é que isso é uma boa notícia para mim? Olha, sabem de uma coisa? Eu acho que é da vontade de Deus parar aqui. Não digo mais nada. Nem comecei a mensagem que tinha para vos dar hoje. O próximo passo, se Deus quiser, quando eu tiver que pregar sobre isto, vou-vos mostrar como é importante nós vermos coisas que parecem iguais na Bíblia e são diferentes. Vou-vos só dar alguns exemplos muito rápidos. Conhece a história de Jó? Se conhecem a história de Jó, quando um servo de Jó veio a correr dar-lhe uma má notícia de que ele tinha perdido as propriedades e os filhos tinham morrido, ele veio correr ofegante, chega lá, Jó tem uma má notícia. Deus enviou fogo do céu e os teus filhos morreram. As tuas propriedades foram queimadas. Ah? Ouviram bem? O que é que foi que ele disse? Deus enviou fogo do céu? Não é isso que lemos na Bíblia. Foi o diabo. Quem enviou fogo do céu foi o diabo. Isto é só para vos mostrar como é que as pessoas podem olhar para uma coisa e pensarem que aquilo é uma coisa e ser uma coisa completamente diferente. Aquele fogo que veio do céu foi o diabo. Porque Deus tinha dito, estende a tua mão contra ele, não lhe tocando na vida. Aquilo era a mão estendida do diabo. Quando a Bíblia fala... Só vou dizer mais uma coisa. Quando a Bíblia fala... Qual é o outro exemplo que eu vou dar? Tenho aqui tantos exemplos. Olhem. Venham cá para a próxima vez. Que eu não sei se vai ser daqui a um mês ou dois. É quando Deus quiser. Mas vamos ficar por aqui. Só vou terminar dizendo o seguinte. Estudem a Bíblia. É a coisa mais fascinante, mais apaixonante. Compreendam-na, entendam-na. O problema das religiões e da confusão religiosa lá fora é porque as pessoas não veem as diferenças onde elas existem. E não veem as semelhanças onde elas existem. Porque não há só diferenças. Também há semelhanças. Aí não digo mais nada.